Ergue o braço, aponta o centro de campo, fim de papo do almoço de domingo da família Marinho. É prato pra tudo que é lado, é garfo, é faca, é puxão de cabelo, é dedo no olho, é pontapé. Vive o drama, amigo. Mas será que vive mesmo, amigo? Porque, meus amigos e minhas amigas, a gente não vive não, mas vocês viram o que eu vi, o que todo mundo viu. Sim, alguns integrantes da minha família, pessoas que eu amo de paixão, mato e morro por eles, notadamente Julia B, o seu namorado Connor Kennedy e o meu pai Paulo Marinho declararam voto útil em Luiz Inácio Lula da Silva nesse segundo turno, ao contrário de mim, que já afirmei que não votarei no PT, sob hipótese alguma, mesmo nessa eleição, nessa encruzilhada. Para entender o porquê dessa história, eu vou pedir para, antes de mais nada, vocês deixarem o seu like aqui, sentarem o dedo no like, se inscreverem no canal para receber as notificações dos próximos conteúdos. E antes da gente começar, vou contar uma historinha aqui muito importante para vocês entenderem de onde nós viemos, por que nós estamos aqui nesse momento e para onde nós podemos ir juntos diante desse quadro depois do que aconteceu. Galera, é o seguinte, deixa eu contar a história para vocês antes de mais nada, porque foi no dia 28 de maio desse ano que eu participei de um grande evento de empreendedorismo lá em Floripa, capital de Santa Catarina, como vocês sabem, um dos mais sólidos redutos bolsonaristas do país. Para alguns, o bolsonaristão, para mim, Floripa mora no meu coração. E foi após aquela palestra que eu fui lá, atendi pessoas, saí conversando e fiquei surpreso quando do nada eu fui abordado por um rapaz praticamente da minha idade. E ele foi lá, se apresentou, um típico bolsominion, uma gente fina, e ele disse que se chamava Alexandre. E foi direto ao assunto. Ô Marinho, você tá maluco, irmão? Bolsonaro tá reeleito, meu. Eu não conheço nenhum eleitor do Lula, truta. Pô, mano, você já viu algum eleitor do PT? Pra que brigar com o homem? O cara vai arrasar, vai atropelar. Vale a pena lembrar a todos vocês que fazia apenas 5 meses, só 5 meses, que eu havia acabado de deixar a bancada do Pânico após tretar com o presidente Bolsonaro ao vivo, como vocês sabem naquele episódio marcante. Então, presidente, eu te pergunto, rachador tem que ir pra cadeia ou não? Marinho entrar na tela mais uma vez, eu vou embora. Estou indo embora. Arregou. E eu pensei na mesma hora, eu também nunca fui num show da Maiara e Maraíza. Nem por isso eu nego que a dupla exista e tenha um imenso público. Claro que o Alexandre nunca conheceu um eleitor do Lula e provavelmente pensa que eles são todos maconheiros satanistas que devoram fetos no café da manhã. Porque todo mundo que ele conhece votou no Bolsonaro. Porque ele nunca saiu daquele quartinho escuro dele, trancado a 7 chaves diferentes. Porque o Alexandre nunca teve a coragem de participar de nada na internet que não fosse aquele grupo dele no Zap ou no Telegram, Mito Opressor 2022. E posso dizer o mesmo sobre muitos esquerdistas por aí, que nunca conversaram com um eleitor do Bolsonaro e devem os considerar simplesmente neandertais, neonazistas que colocam os top hits do Sérgio Reis para tocar enquanto dirigem sua picape Corsa prata ano 2003 usando óculos escuros e camisa da CBF. Olha, eu perguntei recentemente, não faz muito tempo, a um grande amigo meu de infância, canhoteiro máximo, se ele queria chegar numa festinha que eu estava dando lá em casa. E assim que ele descobriu que um dos convidados era bolsonarista roxo, ele me disse que não iria, porque, abre aspas, eu não vou respirar o mesmo ar que esse tipo de gente. Fecha aspas. Ok, há uma palavra ou algumas palavras para pessoas assim. Idiotas, otários, cuzões. Olha, nós vivemos em tempos sombrios, ninguém há de negar isso, em que brasileiros simplesmente não se sentem bem-vindos em muitas partes do seu próprio país. Você já imaginou nesse contexto alguém usando uma camisa Lula livre no rodeio de Barretos? Ou alguém trajando uma camisa Bolsomito Opressor 2022 num bloco de carnaval lá na Lapa, no Rio de Janeiro? Ou, por exemplo, alguém usando uma camisa escrito Deus, Pátria e Família dentro de uma universidade federal? Ou simplesmente, sei lá, um desavisado portando um boné vermelho do IMST dentro de um culto da Igreja Universal? É onde estamos agora, minha gente. Onde outras partes do país são vistas como zonas assustadoras e proibidas. O Brasil de hoje é como se fosse uma prisão, onde os presos pensam que precisam se juntar a uma das gangues para sobreviver. E não ousemos andar do lado errado do pátio da prisão, senão
É isso. A nossa verdadeira divisão não é entre lulistas e bolsonaristas, é entre as pessoas de ambos os lados, que não estão dispostas a se misturar com os seus compatriotas, que são brasileiros de carne e osso, que são os nossos semelhantes, que sejam de fora da sua tribo política e, portanto, não têm nem ideia de como eles realmente são, muito menos da existência das muitas pessoas, isso eu te garanto, de ambos os lados que ainda estão dispostas a fazer isso, se misturar, conversar, dialogar, interagir, conviver minimamente. Porque quando a gente se limita às nossas bolhas, pontos de vista alternativos tornam-se não apenas questionáveis, mas inaceitáveis, intragáveis e merecedores de destruição. O Alexandre, meu amigo Alexandre lá de Santa Catarina, literalmente pensa, e eu não estou brincando, que os eleitores do Lula são uma peça de ficção, como bruxas, como duendes ou o orgasmo feminino. Assim que o resultado final do primeiro turno, lá no dia 2 de outubro, foi confirmado, eu imagino que todo mundo aqui acompanhou no detalhe, a gente viu logo aquela esgotosfera bolsonarista lideradas pelo seu grande líder, xingando os nordestinos, os nossos irmãos nordestinos que deram a Lula uma vitória acachapante e impiedosa de 67% dos votos válidos lá na região. E xingando eles de analfabetos, ineptos, moradores da Cuba do Sul. Em um áudio apócrifo, para dizer o mínimo, que viralizou por aí, um homem afirmou: eleição, quando passa a eleição, eles vêm pro sul pegar emprego são aqui. Filha da puta. Esses nordestinos têm que morrer tudo de fome, tem que desmembrar o Nordeste do Brasil. Isso é uma pouca de uma vergonha. Olha, mas as mensagens não ficaram apenas no anonimato. Se preparem, porque eu não sei se vocês viram essa, mas foi lá em Uberlândia, cidade do Triângulo Mineiro, que a advogada e vice-presidente da OAB, Flávia Moraes, postou um vídeo num tom ofensivo contra os eleitores do Nordeste. Ao lado de duas dondocas, amigas e com uma taça de vinho Camembert Sauvignon na mão, ela foi lá e disparou. Nós geramos impostos, nós pagamos impostos. E sabe o que a gente faz? A gente gasta o nosso dinheiro lá no Nordeste. Não vamos fazer isso mais. Vamos gastar dinheiro com quem realmente precisa, quem realmente merece. A gente não vai mais alimentar quem vive de migalha. Esses são os mesmos desgraçados que agora em outubro vomitam que vamos separar o Nordeste do Brasil, mas que em novembro, eu te garanto, estão perguntando entre si na mesa do restaurante Michelin climatizado: você vai passar o Réveillon em Milagres ou em Trancoso, hein? Pois é. Do outro lado, se você mora no Nordeste, é bem possível que você tenha a sensação de que eleitores do Bolsonaro, sejamos justos, simplesmente não existem. O Bolsonaro já está colocando a culpa de uma possível derrota nas urnas fraudadas, como sempre, e ele afirmou categoricamente, numa entrevista que ele deu para a Record, lá em Londres, vocês lembram quando ele estava fazendo aquela visita oficial dele, como chefe de Estado, ao enterro da Rainha Elizabeth II, fez daquilo lá um comício na frente da embaixada, aquele vexame todo que vocês viram, e ele disse que se não ganhasse no primeiro turno com 60% dos votos, com certeza tem um complô coordenado contra mim no TSE aí, tá ok? Não tá ok. Olha, acontece que a fiscalização realizada pelas Forças Armadas no processo de votação organizado pelo TSE, que ele mesmo ordenou, fez questão que acontecesse, acabou de confirmar que não encontrou nenhum vestígio de nenhuma irregularidade nas eleições durante o primeiro turno. Ponto. É como eu sempre digo aqui, meus amigos, a bigorna da realidade sempre se impõe e foi lá e esmagou o sonho molhado do Bolsonaro de ganhar no primeiro turno. O Lula acabou virando mais de 600 municípios que tinham votado no Bolsonaro em 2018 e vai para o segundo turno com uma vantagem expressiva de 6 milhões de votos. Vale mencionar que o Bolsonaro também virou só 24, que foram do Haddad. Mas vamos lá, ainda assim é inegável que o Bolsonaro calou grande parte das elites bem pensantes que já estavam aí, à torta e à direito, decretando o óbito político dele, dizendo que ele estava no bico do corvo, prestes a ser humilhado, e terminou com quase 44% dos votos válidos, somando mais votos sem números absolutos na comparação com o primeiro turno de 2018 em 22 dos 27 estados, tendo nada mais nada menos que 1.790.000 votos válidos a mais do que o contabilizado há 4 anos atrás, assim desmoralizando
os institutos de pesquisa, era tudo o que ele queria, tudo o que ele precisava. Institutos esses que, olha, já estão aí na mira dessa nova tropa bolsonarista no Congresso, que está vitaminada, oxigenada, com moral lá em cima, ameaçando eles com CPIs e projetos avalizados pelo presidente Arthur Lira e grande elenco, prevendo até prisão dos responsáveis pelas pesquisas nacionais, que a próxima legislatura vai ser teste para cardíaco, amigo. Porque, olha, a gente nunca teve tão dividido. E não é uma simples divisão de opinião política. Nós estamos como aqueles 3 macaquinhos dos emojis, né? Cegos, surdos e mudos para aqueles que pensam diferente de nós. Olha, assim como os Alexandres, lá de Floripa, que não conhecem eleitores do Lula e acreditam em fraude eleitoral, a gente também tem a bolha petista fechada em si mesmo. Uma galera que ficou por um bom tempo e de forma bem definitiva chocada quando os institutos de pesquisa subestimaram de modo absurdo, sim, absurdo, a votação do Bolsonaro. Uma turma que saiu xingando todo mundo de fascista, racista, retrógrado e tudo mais que você pode imaginar que tenha o sufixo ista. Para os dois lados, o português tem palavras boas que definem esse tipo de pessoa. São cuzões, idiotas, gente que está tornando a vida em sociedade insuportável. Muitos se surpreenderam que meu pai e minha irmã, Paulo Marinho e Júlia Marinho, tenham declarado apoio ao ex-presidente Lula enquanto eu ia às redes sociais declarar que eu não pretendo e jamais votarei no petista. A surpresa dessas pessoas é mais um sintoma dos tempos obscuros que a gente está vivendo. Não tem jeito. Olha, eu amo de paixão meu pai e mato e morro pela minha irmã e sei que eles também me amam e têm o mesmo sentimento. Eu acompanho a apuração do primeiro turno no último dia 2 ao lado do meu pai e certamente farei o mesmo no próximo dia 30. E isso, de forma alguma, impede que discordemos do diagnóstico político do momento e das ações necessárias a serem tomadas. O fato que a gente discorda também não vai fazer com que a gente deixe de conviver, ou que a gente passe a nos odiar por isso, ou que fique torcendo o nariz, ou que, como eu disse no início, azede ali, leve para o vinagre todas as interações ali na mesa do jantar. Não é preciso ser um religioso praticante para reconhecer que a Bíblia é um livro repleto de sabedoria. E no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 25, tem realmente uma passagem que eu adoro. E ele alerta a gente, né? Abre aspas. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Fecha aspas. Nesse mesmo sentido, é bom recordar as sábias palavras do jornalista, escritor e um pioneiro do humorismo político brasileiro, que é o grande Barão de Tararé, que ele dizia: o Brasil é feito por nós. Está na hora de desatar esses nós. E também, por que não, das últimas palavras de Dom Pedro II, pouco antes de morrer naquele exílio dele em Paris, abre aspas, Deus que me conceda esses últimos desejos, paz e prosperidade para o nosso Brasil. Fecha aspas. Olha, independentemente do resultado no dia 30, o fato é que o lulismo ou o bolsonarismo, as duas correntes políticas mais fortes no tabuleiro político atual, simplesmente não vão desaparecer. Dezenas de milhões de brasileiros comemorarão, enquanto dezenas de milhões de outros, igualmente brasileiros, estarão putos, arrasados, apontando dedos e com o cabelo pegando fogo. E é por isso que a gente precisa retomar a capacidade de ter um mínimo de conversa e um mínimo de diálogo. Eu não estou pedindo muito. Pessoal, a gente precisa entender de uma vez por todas, para além da frase feita, do chavão, do jargão, que a gente está cansado de ouvir, mas que a gente é sim um país continental, com pessoas que pensam muito diferentes entre si e não apenas o estreito círculo, pequeno, miúdo, daqueles que concordam com a gente em tudo. Nós somos católicos, nós somos apostólicos, romanos, mas também nós somos umbandistas, pentecostais, nós somos espíritas. O nosso futebol, Copa do Mundo está logo aí, é o menos tático entre as grandes escolas e o mais bonito e mais vencedor. A nossa música popular é sofisticada como poucas no planeta Terra. As nossas diferenças étnicas e culturais existem, estão aí para sempre, mas são resolvidas à mesa do bar, na quadra de escola de samba, nas festas juninas, na mesa da sala de jantar com a sua família. Olha, o brasileiro até hoje não se apropriou da sua identidade porque a gente tem mais de uma identidade. E por que não festejar isso? Sério?
Por que a gente troca esse nosso apetite antropofágico de várias camadas e matizes entre nós por esse rancor ideológico, essa picuinha política? Uma pátria é uma experiência de comum de todos para todos. E a nação é um espaço cívico, além de cultural, territorial, em que todos os indivíduos podem e devem ser felizes, cada um à sua maneira. Ponto. Sem perseguições de nenhum tipo. Pode ser que eu esteja pedindo muito, pode ser que eu esteja aqui viajando, mas é o que eu acredito. Um dos grandes estadistas do século XX, e por que não XXI, foi o Shimon Peres, que foi presidente, primeiro-ministro de Israel. Grande figura. Tem até um documentário do Netflix sobre ele que eu sugiro que vocês procurem. Ele tem uma frase dita quando visitou o Brasil que eu queria compartilhar aqui com vocês, que a gente tem que tentar se compenetrar, que é assim que o mundo que ama o Brasil vê a gente na nossa melhor forma, e esse é o mundo que a gente ama que nos ame. Então, por que não nos basearmos nisso? Abre aspas, o Brasil não é uma terra, é uma civilização. O Brasil introduziu uma coisa bastante interessante, que é a democracia em termos reais. Não é só o desejo de ser igual, mas também o direito de ser diferente. O Brasil representa a maior tolerância de nossos tempos. Há árabes e judeus em paz. E aí ele pergunta, por que vocês não exportam a paz para o Oriente Médio? Tudo bem que isso aí, nos dias de hoje, pode parecer uma frase feita, entrando por um ouvido e saindo pelo outro, mas é essa face do Brasil que a gente precisa se reencontrar minimamente. E eu vou te falar que é nesse sentido também que é preciso que a gente faça uma crítica a esses movimentos estúpidos que estão aí, fanáticos de direita, fanáticos de esquerda, vilipendiando a história brasileira. Gente que ateia fogo na estátua dos bandeirantes, Borba Gato, todo mundo lembra, que foram os responsáveis por garantir as fronteiras que a gente tem hoje. Essa gente não merece o menor respeito. Os maus políticos, os maus cidadãos não merecem o menor respeito. Não deve nem sequer ser admitida qualquer conversa civilizada. E isso vale o mesmo para quem tenta julgar o nosso passado com os valores do presente, porque tudo passa e tudo muda, não tem jeito. Enquanto isso, a extrema esquerda e a extrema direita, fanáticos de esquerda, fanáticos de direita, têm essa mania, né, de sequestrar pautas, sequestrar imagens, cores, símbolos, hinos. Estão aí privatizando o sentimento público e em seguida, a depender de quem acusa quem, interditam o patriotismo saudável. Olha, por isso que tanta gente ficou de repente incomodada por usar uma camisa do Brasil, torcer para a seleção, cantar o hino, hastear a nossa bandeira. De jeito nenhum. A gente não pode mais aceitar isso. O Brasil não é propriedade de ninguém, de ideologia alguma e de partido nenhum. Se eu gosto de torcer pela seleção, eu torço. E dane-se o presidente em questão. Se eu quero ter uma bandeira em cima da mesa, eu tenho. E dane-se o que o esquerdinho afetado ou o reaça abobado, falando em caixa alta no grupo do Telegram, pensem sobre isso. Eu aprendi desde cedo dentro de casa que a gente tem que ser a mudança que a gente quer ver no mundo. E eu sei que a gente só vai parar essa marcha da insanidade sendo norteados por isso. Eu acho que talvez seja uma alternativa melhor para o nosso país, olhando adiante. E vocês? Concordam, discordam? Se for para concordar, deixe aqui nos comentários. Se for para descer o sarrafo e seguir aí com o puxão de cabelo e pontapé e dedo no olho, faz parte. A democracia é barulhenta e o nosso canal aqui é para todo mundo e todo mundo é bem-vindo. Então, olhando adiante, é o que eu digo que seguimos juntos. Salve, minha galera boa, olha só, mais um recado final. O Brasil não é uma piada, superando todas as minhas expectativas. Lógico que a gente estava ansioso, mas está aí em todas as livrarias do país, do Oiapoque ao Chuí, todas as livrarias virtuais, na Amazon e todas as outras. Está sendo um sucesso de crítica, estou muito aliviado e feliz também com a resposta de todos vocês, todo o encorajamento e a resposta sensacional que eu tenho tido. Realmente, os bastidores de tudo que eu vi e vivi intimamente nos bastidores, né, da política, do entretenimento, no humor e também uma análise mais ampla dessa loucura contemporânea do Brasil e do mundo, está aqui contido nesse livro, talvez a coisa mais bonita que eu fiz até hoje. Me dediquei muito e cá está, para todos vocês também garantirem a cópia de vocês e tenho certeza que vocês vão curtir o trabalho. Tamo junto.